Quando alguém fala em automobilismo, existe uma grande chance de que a primeira imagem que vem à mente seja de um carro de Fórmula 1 dando uma volta impressionante para milhões de pessoas espalhadas pelo planeta. O esporte a motor se tornou praticamente sinônimo da principal categoria do automobilismo. São os monopostos rasgando circuitos históricos como Mônaco, Monza, Silverstone, Suzuka ou até Interlagos, que costuma ocupar o imaginário coletivo quando o assunto é corrida. E isso está longe de ser coincidência. Ao longo de mais de 70 anos de história, a Fórmula 1 construiu uma posição quase incomparável dentro do cenário esportivo mundial. Poucas competições conseguiram reunir com tanto sucesso elementos como velocidade extrema, inovação tecnológica, rivalidades memoráveis, pilotos transformados em ídolos globais, equipes que funcionam como verdadeiros centros avançados de engenharia. Muito além de uma simples competição automobilística, a Fórmula 1 se consolidou como um espetáculo internacional capaz de combinar esporte, entretenimento, negócios, desenvolvimentos tecnológicos em uma escala gigantesca. No Brasil, essa conexão sempre foi ainda mais intensa. Durante décadas, famílias inteiras criaram o hábito de acordar cedo aos domingos para acompanhar corridas, torcer por ultrapassagens, vibrar com estratégias ousadas, celebrar conquistas históricas. Nomes como Ayrton Senna, Nelson Piquet, Emerson Fittipaldi ajudaram a transformar a Fórmula 1 em uma parte da própria cultura popular brasileira, criando uma relação emocional que atravessou gerações. Não por acaso, a Fórmula 1 passou a ser vista como o topo absoluto no automobilismo mundial. É nela que encontramos alguns dos carros mais sofisticados já produzidos, motores desenvolvidos com tecnologias extremas, estruturas bilionárias, pilotos preparados desde a infância para competir no mais alto nível internacional. Na Fórmula 1, diferenças mínimas podem decidir campeonatos inteiros. Uma parada no box mal executada pode custar alguns décimos, ou então uma pequena falha durante uma volta de classificação ou até a modificação aerodinâmica aparentemente insignificante pode mudar completamente o rumo de uma temporada. Esta combinação única de precisão, engenharia, estratégia, velocidade ajudou de fato a construir a imagem da Fórmula 1 como a chamada categoria máxima do esporte a motor. Para muitas pessoas, ela parece representar todo o universo das corridas. Mas existe um detalhe importante de que frequentemente se passa desapercebido, principalmente para aqueles que começaram a acompanhar o automobilismo através da Fórmula 1. Pode parecer que o restante do esporte a motor gira apenas em torno dela. O automobilismo é infinitamente maior, mais diverso e muito mais rico do que qualquer categoria isolada que consiga demonstrar-se, mesmo a própria Fórmula 1. Muito antes de a Fórmula 1 se transformar em um fenômeno global, transmitido para centenas de países, já existiam competições atravessando madrugadas inteiras, disputas em ovais onde carros viajavam separados por centímetros a velocidades impressionantes e campeonatos regionais formando pilotos em pistas pequenas espalhadas no mundo. Ao longo de mais de um século de história, diferentes modalidades construíram suas próprias culturas, desenvolveram identidades únicas e criaram interpretações completamente distintas sobre o que significa competir sobre 4 rodas. Esse vídeo inaugura uma série especial aqui no Fórmula Brum chamado Muito Além da Fórmula 1, onde eu vou te apresentar as diversas categorias, as histórias mais incríveis do automobilismo internacional e nacional, que faz parte do nosso livro Muito Além da Fórmula 1. Livro que, como membro assinante do Fórmula Brum, você tem acesso à versão digital, como parte dos benefícios de você ser membro apoiador aqui no canal, e você pode buscar isso
lá no nosso servidor do Discord, cujo link está na bio, na descrição aqui no canal. A versão impressa você também encontra os detalhes na descrição junto com todos os outros vídeos dessa série. Enquanto a Fórmula 1 ficou conhecida pela busca obcecada pelo desempenho máximo e pela sofisticação técnica, outras categorias construíram caminhos exatamente diferentes. Nas corridas de endurance, por exemplo, resistência, confiabilidade mecânica, consistência ao longo de horas até dias se tornaram elementos fundamentais. Já a NASCAR construiu sua identidade em torno de corridas longas, disputas intensas, contato físico entre os carros, estratégias coletivas e uma atmosfera única criada nos ovais americanos. A IndyCar, por sua vez, combina circuitos mistos e ovais de altíssima velocidade, exigindo dos pilotos uma mistura rara de coragem, precisão, capacidade e adaptação. Ao mesmo tempo, categorias mais acessíveis mostram uma face igualmente apaixonante do esporte. A Fórmula V, o kart, o automobilismo virtual e até a Copa Classic, a Copa Fusca ou até a uruguaia Super Escarabarros provam que grandes corridas não dependem necessariamente de orçamentos milionários, muitas vezes simplicidade mecânica, equilíbrio técnico, criatividade e paixão genuína pelas pistas são suficientes para criar espetáculos memoráveis. Foi justamente dessa percepção que nasceu esse projeto, essa série especial, onde eu vou narrar para você histórias e a engenharia, as características únicas de cada uma dessas categorias do automobilismo internacional. O objetivo da série não é diminuir a importância da Fórmula 1, nem estabelecer uma disputa sobre qual categoria seria superior. A proposta é muito mais simples, ao mesmo tempo, muito mais interessante. Ampliar o olhar do fã da velocidade, mostrar que diferentes modalidades oferecem emoções diferentes. Da mesma forma que alguém apaixonado por música pode aprender a apreciar diversos estilos, o fã de automobilismo pode também descobrir novas formas de admiração ao conhecer campeonatos com carros, regulamentos, cultura, desafios completamente distintos e únicos. Ao longo dessa jornada na série, vamos explorar alguns dos campeonatos e das provas mais importantes do esporte a motor internacional. Vamos mergulhar no universo do endurance e entender por que corridas como Daytona, Le Mans, Spa-Francorchamps e Nürburgring, no cenário do endurance, se tornaram algumas das competições mais lendárias da história. Diferentemente de uma prova curta, explosiva, o endurance se transforma a resistência física, inteligência estratégica e durabilidade mecânica em fatores decisivos. Também vamos conhecer o universo da IndyCar e entender que as corridas em ovais continuam sendo consideradas uma das experiências mais desafiadoras e perigosas do automobilismo moderno. Enquanto a Fórmula 1 normalmente opera dentro de margens extremamente calculadas, a IndyCar frequentemente coloca carros separados por centímetros, viajando acima de 350 km por hora. Nas lendárias 500 milhas de Indianápolis, coragem, reflexo, leitura aerodinâmica podem ser fatores importantes tanto quanto a velocidade pura. Nessa série, você também vai conhecer a NASCAR e descobrir como a categoria, que parece caótica para quem observa pela primeira vez, esconde um nível impressionante de estratégia. Ali, vácuo, consumo de combustível, gerenciamento de tráfego, trabalho coletivo entre companheiros de equipe desempenham papéis fundamentais na construção das vitórias. O automobilismo brasileiro, mais na sua essência e raiz, também terá um papel central nessa série. Muito além da Fórmula 1, o Brasil desenvolveu categorias nacionais e regionais que mantiveram viva a cultura das corridas durante décadas. A Stock Car, que também será contemplada nessa série, é um exemplo disso. Ela se consolidou como a principal categoria nacional
revelando talentos e protagonizando algumas das disputas mais marcantes do esporte brasileiro. Mas existe outro lado do automobilismo nacional que nós vamos cobrir nessa série, que talvez seja ainda mais apaixonante. É o lado que vive distante dos grandes orçamentos e das estruturas milionárias. A Fórmula V se transformou em uma das principais portas de entrada para novos pilotos, graças ao baixo custo e ao equilíbrio técnico entre os carros. Categorias da essência da paixão do fã do automóvel, como a Copa Classic, a Copa Opala, a Fórmula Fusca, por sua vez carregam enorme apelo popular ao transformar alguns dos automóveis mais queridos da história do Brasil como protagonistas de corridas extremamente disputadas e cheias de personalidade. O próprio kartismo também ocupa um lugar fundamental nessa nossa série. Praticamente todos os grandes pilotos começaram no kart. É no kart que se desenvolvem reflexos, sensibilidade e controle do veículo, capacidade de traçar curvas e a habilidade para disputar posições roda a roda. De certa forma, o kart representa a essência mais pura do esporte a motor. Carros leves, disputas intensas, margens mínimas para erro. Além disso, o crescimento do rental kart, o kart de aluguel, permitiu que milhares de pessoas experimentassem a sensação de competir sem precisar seguir uma carreira profissional. Hoje, campeonatos amadores de rental kart movimentam apaixonados pela velocidade em diversos países, transformando o kart de aluguel não apenas em uma categoria de formação, mas também em uma poderosa experiência social e muito divertida. E se o kart representa a origem tradicional da formação de pilotos, o automobilismo virtual, que também vai compor essa nossa série, talvez represente uma das maiores revoluções que já ocorreu na era moderna do automobilismo. Durante muito tempo, simuladores foram vistos apenas como videogame, mas essa percepção mudou radicalmente. Com a evolução tecnológica, plataformas como iRacing, Assetto Corsa, R-Factor passaram a oferecer níveis impressionantes de realismo. Hoje, pilotos profissionais utilizam simuladores como ferramentas legítimas de treino e desenvolvimento do próprio carro. Mais do que isso, o automobilismo virtual aproximou milhões de pessoas do esporte e criou uma nova geração de competidores que aprenderam conceitos de pilotagem, estratégia, telemetria antes mesmo de assumirem o volante de um carro real. Histórias como a de Jan Mardenborough demonstram que a distância entre o mundo virtual e o mundo real pode ser muito menos do que imaginávamos. Essa série vai deixar agora você preparado para conhecer muitas outras categorias. Eu vou deixar a playlist na sua tela para você clicar e conhecer todos os vídeos desse conteúdo, mas também na descrição estarão todos eles para você curtir essa série do Fórmula Brum, muito além da Fórmula 1. Muito obrigado por assistir os vídeos do Fórmula Brum e obrigado a todos os membros apoiadores do nosso canal.